Espiritualidade e integridade. Hoje nós estamos vendo assim uma crescente de busca por espiritualidade, muitos canais de espiritualidade, de trazendo assim muitas informações sobre a expansão do ser, da consciência, muitos podcasts acerca deste tipo de assunto. E hoje eu quero abordar um pouco a espiritualidade e a integridade, porque é algo assim que eu observo em muitos caminhos espirituais que eu já trilhei e os quais eu não fiquei por conta exatamente da integridade que eu observava assim nos caminhos. E eu acredito que todos nós vamos passar por isso, porque às vezes a nossa energia, de repente, ela está ressonante com determinada frequência, com determinado local, egrégora, pode ser uma igreja, pode ser uma casa de rezo, e de repente você não está mais ressonante com aquilo, ou você de repente observou certas coisas que não são congruentes com aquilo que você acredita. Então, a integridade dentro da espiritualidade, eu vejo que é algo assim fundamental. Elas caminham juntamente. Eu gravei um vídeo falando sobre a espiritualidade e o autoconhecimento, e aqui agora eu estou falando sobre a integridade. E por que eu fui inspirada também por esse tema, né, da integridade? Porque dentro do sincronário das 13 luas e da lei do tempo, nós seguimos ali uma frequência Kim diária. E hoje nós estamos no Kim 216, o Guerreiro Galáctico Amarelo. O tom galáctico, ele nos pergunta: eu vivo aquilo em que eu acredito? Ele é o tom da integridade. Então, cada dia a gente vai ter um tom que vai dar uma tônica, né, de um movimento, e hoje o tom é esse. E o guerreiro, ele nos traz o poder da inteligência, dos questionamentos e da coragem. Então, é um dia que a gente tem muita facilidade de acionar a nossa inteligência interior para trazer questionamentos. Então é importante a gente questionar, inclusive questionar até o que você está ouvindo agora, mas questionar a si mesmo, questionar seus pensamentos, suas ações, seus sentimentos, suas emoções. Quando a gente usa a inteligência com o fim de nos questionarmos, principalmente nós, né? Porque é o nosso mundo que a gente altera para conseguir vibrar isso, né, para o externo. Então, quando a gente consegue ter essa. Porque às vezes a gente precisa ter coragem também de questionar. Às vezes a nossa mente ela tá pensando algo, tá rolando num plano de fundo, e aí a gente precisa ter coragem para, opa, deixa eu ir mais a fundo. Então, quer queira ou não, isso também envolve o autoconhecimento, você querer se autoconhecer. Não, deixa eu ver o que que tem por detrás desse pensamento, deixa eu abrir ele em camadas. Aí você vai ver que por detrás daquele pensamento tinha uma emoção, tinha um sentimento, e aí assim você vai trazendo, pô, mas esse sentimento, essa emoção, diante desse pensamento que me leva a uma ação, ela está íntegra com o que eu acredito? Isso é íntegro? Sim ou não? Me leva ao caminho da verdade? Sim ou não? Então esses questionamentos eles são bons, eles são necessários, eles são saudáveis também. Eles são questionamentos que nos levam a uma maior elevação. O guerreiro também, ele tá na posição número 8, né, que é o tom galáctico, da onda encantada da lua. A onda encantada da lua, ela fala da purificação. Então, nós estamos num ciclo de purificação. Para você conseguir se localizar um pouco melhor, dentro do sincronário nós não usamos a data do calendário gregoriano, exatamente porque nós estamos buscando nos sincronizar com o tempo natural. Mas como nós ainda, a maior parte né, da humanidade vive sob o calendário gregoriano, hoje nós estamos no dia 26 de outubro de 2025. Então, de repente, você pode verificar, independente de quando você está vendo este vídeo, se de repente nessa época você estava passando por um processo de purificação. Essa purificação ela pode ser emocional, pode ser física, você de repente pode ter pego alguma doença, pode ser até uma coisa que eu observei bem nesta onda, muitas pessoas ficando doentes mesmo, pessoas fazendo a passagem deste plano para o outro e muitas pessoas trazendo muitas questões emocionais à tona, conteúdos assim do passado que precisam ser liberados e tudo mais, né?
Então hoje a gente está nesse dia bom, assim, para trazer esse questionamento. E lembrando que um Kim, ele é um fractal de um dia, de um minuto, de um segundo, de um ano, de uma vida. Então, independente de quando você esteja vendo e ouvindo essas palavras, você pode aplicar isso na sua vida. Porque dentro da... É como o amor, ele é inerente à nossa existência. Então, estas verdades sobre os Kims, elas são inerentes também à existência. São frequências que estão transitando, quer queira a gente tenha esse conhecimento ou não. Então, voltando aqui para o tema da integridade, que o guerreiro traz junto com a purificação e a espiritualidade. Quando a gente, então, está seguindo um caminho espiritual, significa que nós estamos querendo nos conectar a algo divino dentro de nós. A uma divindade, a busca por Deus, a busca pelo grande espírito. Essa busca pode se dar através da prática de meditação, de retiros, de jejuns. Você, de repente, pode ter participado de algum ritual também, com algum expansor de consciência, para auxiliar você a expandir mais, né? Realmente, como o nome já diz, né? Expansão de consciência, expandir mais a tua consciência. Então, a gente pode buscar a espiritualidade de diversas formas para esse reconhecimento do divino dentro de nós. E junto com isso vão vir curas, vão vir liberações, vão vir muitas coisas atreladas a isso. E o grande desafio que eu percebo, né, quando a gente volta para a vida ordinária, depois de passar por um retiro, por um ritual, é conseguir manter e sustentar essa integridade. E às vezes até você nem precisa ter participado de nada, você no seu interior mesmo, você teve uma revelação de que, de repente, com o seu vizinho, com o seu relacionamento, ou até com seus pais, né? Filhos e filhas, ou irmãos e irmãs, veja onde você tem desafios. Você poderia agir de uma certa forma, assim, que te leva a esse caminho de comungar do divino entre você e aquela outra pessoa. De você, se você acredita no amor, por que de repente naquela relação o amor não está presente? Então, isso é um questionamento inteligente e saudável para que você faça. Inclusive para que você possa se liberar o teu coração, liberar qualquer coisa assim que possa estar obstruindo o fluxo da vida dentro de ti. Porque quando o nosso coração ele está, por exemplo, bloqueado, o fluxo ele não circula. É... é um exemplo bem... Mas vamos supor que você, de repente, está muito apertado para usar o banheiro. E aí você tá apertada, e aí aquela coisa fica, né, te incomodando, assim, quem nunca, né, passou por isso. E aí, de repente, a hora que você vai, você fala, ufa, que alívio, né? Dá um alívio mesmo, porque você liberou o fluxo. Ou então quando você tá com uma emoção, assim, muito... E aí você chora, aí você sente aquele alívio, ufa, né, sabe? Então, é isso que a gente precisa trazer dentro deste contexto da integridade e da espiritualidade. Porque a espiritualidade não é a gente chegar dentro dos grupos e dizer namastê, ou então, ou em Lakesh, a gente trazer isso dentro daquele grupo, e aí dentro da nossa casa, de repente, dentro das relações mais próximas, principalmente aquelas biológicas, a gente tem os desafios e a gente não consegue transcender os desafios. Mas de repente pode ser alguém do trabalho, pode ser um chefe, um funcionário, pode ser algum amigo, alguma amiga, podem ser diversas situações que estão na verdade te espelhando, porque o externo, inclusive as situações, elas são um espelho que refletem algo sobre si. Porque a realidade ela é uma só. Cada um vai perceber e projetar a sua percepção, né, sobre a realidade. Então, a realidade para cada pessoa, ela é diferente. Até porque, enfim, nós somos formados de várias informações, de várias crenças, de vários karmas que já vêm com a gente. Então, às vezes, uma pessoa que vê um céu azul vai experienciar de um jeito, um que vê, né, vai experienciar de outro jeito. Então, as experiências, elas são muito pessoais e individuais. Então, quando a gente vê o externo e aquilo traz algo sobre nós, é uma grande oportunidade de uma transformação interna.
de uma transformação que a sua alma, de repente, ela estava ansiando para aquilo acontecesse, para essa liberação desse fluxo. Então, se você está no caminho da espiritualidade, é importante usar então a sua inteligência, questionar a si mesmo, a si mesma, e principalmente assim trazer questionamentos inteligentes no sentido de trazer mais consciência, mais purificação, evolução, o como eu posso melhorar nisso. E aí tem uma linha tênue também entre autocobrar-se, porque a autocobrança, ela não é algo leve, não é algo saudável, é algo assim que é muito pesado e que às vezes a gente está herdando, né, a autocobrança de outros lugares, de outras pessoas, de uma sociedade que cobra demais, né? Então, existe aí uma linha tênue entre você ter integridade, você opa, pera, respira, postura, como que eu posso melhorar em relação a isso? Ou você, poxa vida, trazer um peso, como que eu posso melhorar? Caramba, errei de novo, sabe? Ou eu falei que eu não ia mais falar nesses termos, usar essa linguagem, mas eu tô de novo trazendo. Tipo, o ponto de retorno é você para, respira, observa como que eu estou agindo, como eu estou reagindo em relação a isso, como que eu posso melhorar. Ah, ok, eu destratei tal pessoa, eu prometi que eu não ia destratar, então tá. Então eu vou precisar, como eu posso afiar melhor minhas espadas aqui, né? O que eu preciso fazer mais? Meditar mais? Respirar mais antes de responder a uma situação, a uma circunstância? Então, cada um sabe, assim, quais ferramentas tem para poder se tornar melhor. E aí é aplicar o uso dessas ferramentas também, porque integridade é isso, né? A gente saber que respiração ajuda, né? Isso daí eu acho que já é bem difundido, né, no campo da espiritualidade, em diversas formas, desde dos usos dos pranayamas, né, do yoga, como outras formas de caminhos de respiração. Ok, se eu sei que respiração é bom e eu não estou fazendo, então eu não estou tendo integridade para comigo, para com a minha verdade, para com o meu ser. E quando nós não temos a integridade para conosco, para com primeiro conosco, né? Sempre sempre vai trazer para si. Quando nós não temos integridade conosco, nós estamos vibrando para o universo que nós não somos íntegros. E automaticamente nós aceitamos a não integridade. E se eu aceito a não integridade, o que eu vou atrair para o meu campo? Automaticamente eu vou atrair para o meu campo aquilo que eu estou vibrando. Se eu estou vibrando na não integridade, eu vou começar a atrair situações e pessoas que não são íntegras também. Então, se você deseja mudar o seu externo, isso precisa voltar-se primeiro na ação de mudar o seu interno. E isso não é só para integridade, né? Às vezes a gente quer amor, pessoas assim que estão passando por processos de carência. Claro que tem as suas causas, né? Às vezes a pessoa é carente porque teve ali uma rejeição, foi abandonada, tem várias situações, né, que a pessoa pode manifestar carência. Mas é aquela verdade, se a gente não ama, né, a nós mesmos, se a gente não ama a todas as coisas, como que a gente vai atrair este amor? Se eu estou vibrando na carência, provavelmente eu vou atrair alguma relação que pode ser até abusiva em relação a esta carência. Um abusador, por exemplo, uma pessoa que precisa de uma pessoa carente para às vezes manipular, para às vezes, enfim, satisfazer a si mesmo, assim, sabe? Então, são muitos parâmetros para a gente observar daquilo que a gente pode realmente questionar dentro de nós. De repente você pode fazer uma lista de 10 coisas. A escrita reflexiva para mim sempre ajuda a escrever. Escrever tudo que eu tô sentindo, tudo que eu tô pensando,
Porque ajuda também a descer, assim, sabe, do plano mental, do plano das ideias e vir pro papel, inclusive quando são intentos e sonhos também. É muito incrível, assim, fazer esse exercício de escrita. Então você começa a escrever e você pode listar ali 10 coisas que você deseja melhorar, que você deseja aprimorar no teu ser, para que você tenha mais paz, para que você experiencie mais a integridade, a verdade, para que você caminhe na mesma direção. Tem coisas assim que não são fáceis de a gente mudar. Esses dias mesmo eu estava lá no grupo de estudo e o pessoal falando, eu sei que, por exemplo, Coca-Cola faz mal, mas quando eu estou em algum ambiente, algum contexto que tem a Coca-Cola, eu não consigo dizer não. Então, sabe, é desafiador. Se a gente sabe que a Coca-Cola tem açúcar, tem cafeína, que não vai fazer bem para nossa saúde, às vezes a pessoa até nem pode tomar, às vezes é diabética e etc., mas ela acaba não conseguindo viver a integridade. E quando a gente cede para uma coisa, pode ter certeza que tem partes do ser que cedem para outras coisas. E aí disso vem, às vezes, a preguiça, a procrastinação, várias características do nosso ser que elas. Quando a gente diz sim para algo que não é íntegro, a gente está automaticamente dizendo não para aquilo que é íntegro. Então, o nosso sistema, ele entende isso. Existem ganhos, né, na nossa mente, na nossa consciência, ganhos emocionais quando a gente acaba falhando. Às vezes também pode vir sentimentos de culpa quando você não é íntegro, quando você não é íntegra consigo mesmo, com a sua verdade. E aí, quando esse sentimento de culpa vem, pode inclusive ser um ciclo vicioso de você ir lá fazer a coisa errada. E aí você se sente culpado, e aí você precisa ter algum ganho em relação a isso, aí daqui a pouco você faz a coisa errada de novo, tarará. Então, vocês percebem que eu estou trazendo aqui vários desenhos de várias formas que a gente pode ir tomando para se auto-enganar. Às vezes vale a pena você assistir o vídeo de novo para você captar algumas coisas. Tem coisas assim, inclusive nesse trabalho assim com a lei do tempo, que a gente vai ativando muito a nossa mente telepática. Tem coisas que pode ser que você esteja ouvindo, que você não esteja muito bem integrando e entendendo com a sua mente racional, mas tem uma parte do seu ser que está entendendo, porque existe o movimento da transmissão telepática de mente a mente. Então, a minha mente, ela está transmitindo algo. E esse algo, eu posso dizer que dentro do caminho da espiritualidade, de tudo que eu já vi, que já sigo até hoje, é algo assim muito, muito importante se a gente quer realmente ver transformação, mudança e a espiritualidade verdadeira exalando assim pelos nossos poros, pulsando desde dentro do nosso coração. E quando eu falo isso, eu falo para mim mesma, é uma lembrança que eu estou trazendo para mim também, porque eu estou aqui encarnada na Terra e eu não sou perfeita, eu estou aprendendo dia a dia, tenho as minhas quedas, as recaídas dentro daquilo que não é íntegro, e aí quando eu tenho as recaídas eu procuro me realinhar. Não vou dizer que eu não me cobro ou que eu não sinto culpa, porque isso faz parte assim do nosso estágio de consciência. Agora o que eu procuro fazer é cada vez mais ter consciência sobre aquilo. E se você começar a praticar, você vai ver que cada vez vai ficar mais fácil de ter uma escolha consciente do que ter uma escolha inconsciente. De ter a escolha que segue a integridade do que a escolha que segue a não integridade. E na verdade, quando a gente não é íntegro, a gente acaba se sentindo até mal, né? A gente sabe que não tá sendo legal, né? Mas enfim, então tudo que eu tô trazendo aqui são coisas assim que eu trago para vocês, mas trago para mim também uma partilha que também sincera sobre o como eu sou, né? E eu sou vulnerável, claro que eu sou vulnerável, assim, seria uma grande mentira e não íntegro e nem um pouco espiritual eu vim aqui dizer assim, eu falo de espiritualidade, eu sou perfeita e estou iluminada, jamais. Jamais assim, não sei se isso vai acontecer nessa vida, né? Quem sabe? Mas enfim,
É isso que eu queria partilhar com vocês hoje, então espero que vocês sigam aí com mais luz na caminhada, com mais integridade, com mais firmeza, com mais força diante daquilo que você precisa dizer não, porque cada não que você diz para algo que não vai ser íntegro é um sim que você diz para si. E é tão importante a gente dizer sim para nós, é muito importante. Você vai ver que conforme você vai fazendo isso, você vai se sentindo cada vez melhor, porque os sims também têm relação com aberturas de fluxos nos nossos canais de energia. E principalmente na região do plexo, que é a região plexo solar, que é o nosso centro da vontade. Aí você vai sentindo um alívio assim, da energia ali. Enfim, se você é mais sensível, talvez você vai conseguir perceber, né? De repente você já faz aí uma meditação, uma respiração nos chakras e tudo mais. Então, sigamos aí com muita verdade, com muita integridade dentro do caminho da espiritualidade, porque espiritualidade sem integridade é ilusão. Procure sair da ilusão. Mais importante do que você ir a templos, a rituais, é você cuidar desse seu primeiro templo, do ritual que você faz internamente consigo, para que você realmente esteja desde dentro assim vibrando bem. Então, gratidão. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com as pessoas que estão precisando dessas palavras, que estão precisando se questionar. Comenta aqui e também curte. Curte, porque isso vai ajudar a esse vídeo chegar a outras pessoas. Gratidão.